contra uma proteção de 10,95 da C22 é preferível. Eu preferiria fazer a operação na 21. Agora a gente tem a 23 está custando 1,65, ela tem um strike de 22,83, a volatilidade implícita anualizada dela em 24,01, isso por conta do prêmio de 1,65, é aqui que a gente acha esse número. 72% de delta, ela ainda é uma opção dentro do dinheiro. 3,70 de taxa é o que ela está pagando no período. Ela ainda tem VI, ela tem 82 centavos de VI, ela está pagando 83 centavos de VE, a taxa ao mês de 1,83 contra uma proteção no período de 7%, 6,98, tá? A Petro C24 está 1,03, a volatilidade, como não poderia deixar de ser, a volatilidade implícita um pouco mais baixa do que a Petro C23. A gente é a primeira opção fora do dinheiro, ela está pagando uma taxa de 5,35, o VE dela é de 1,03 e ela nos protege apenas em 2,58, desculpa, ela nos protege em 4,36, 2,58 é o que a gente estaria recebendo de taxa ao mês. Sinceramente, essa é a melhor operação do período, tá? Para quem é levemente conservador, para quem não quer correr tanto risco com papel, essa é a estratégia mais legal que a gente tem. A primeira estratégia fora do dinheiro, aquela que paga uma taxa melhor, mas para que você consiga se beneficiar, ter o ganho inteiro, o mercado precisa subir mesmo, é a opção Petro C25. A C25 era de preço de exercício 25 mesmo, não tem nenhum dividendo nem provento embutido. A volatilidade implícita dela 21,36, quer dizer, uma vol realmente baixa, deixando as taxas muito magrinhas. A taxa no período 7,85, lembrando que ela só tem 47 centavos de VE, então uma parte significativa dessa taxa é a necessidade do mercado subir. 3,76 é o que ela te paga ao mês, então é o quanto você ganharia por mês. E 1,99 é a proteção, é o quanto os 47 centavos de VE representam sobre o preço de custo, que é o preço do papel, que é 23,65 menos a venda de uma opção que custa 47 centavos. Então você teria aí quase 3% de proteção se você fizesse a venda da Petro C25. A Petro C26 com a vol mais baixa ainda está custando apenas 22 centavos. Eu não indico para ninguém fazer taxa em opção que custa apenas 20 centavos, porque você está abrindo mão de ganhar uma bela grana se o mercado subir para valer e passar de 25,83 para simplesmente colocar 22 centavos 22 centavos no bolso, no caso do mercado ficar parado. Vamos agora na Petro na Petro B. Petro B, vamos só aqui mudar de planilha para a gente ver a Petro B. A Petro B, vamos aumentar aqui. Petro B já foi, Petro C já foi, Petro D. Vamos ver se a Petro B tem alguma liquidez, só para a gente ficar antenado aí, entendendo tudo que está acontecendo. Olha, a Petro D22 teve negócio, só que está com uma vol de apenas 23%, o negócio dela foi a 2,62, e a Petro D24 teve negócio também a 1,18, pagando uma taxa aí de uns 22,5% de volatilidade. O resto sem liquidez, então não vale a pena avaliar a Petro D, não ganhamos tempo com isso, não vale a pena. Então vamos lá, Vale B. Vale B, ela está custando papel R$ 39,90, está custando o papel Vale. A Vale B 36 e a Vale B 38 não estão pagando praticamente nada de taxa, porque estão com delta de 100%, então estão bem enfiadas no dinheiro. Lembrando que a Petro B38 ela não é de 38, ela é de 36,14.
e a Petro B36 é de 36 meses. Então as duas são praticamente o mesmo strike, tá? E elas estão pagando uma taxa de 0,80% a Petro B38 e 0,55% a Petro B36, o que não são taxas que valem a pena ser levadas em consideração, porque são iguais ou menores, até levando em consideração o custo operacional, elas são menores até do que você aplicar no Tesouro Direto. Então correr risco de bolsa para ganhar taxa de Tesouro Direto não é um bom negócio, não faz nenhum sentido. A Vale B40 está custando 1,25, ela tem um strike de 39,07, o papel está custando 39,90, está parado faz um tempo, né? 10,47 é a vol que ela está pagando, é uma vol mínima. Provavelmente o papel fechou mal precificado. Como a gente não conseguiu fazer ainda aquela solução do preço médio, de travar as cotações no fechamento, a gente vai ter que se acostumar a olhar essa taxa aí de 10% de vol, 14% de vol, porque houve uma distorção no fechamento. Então as taxas não são interessantes, gente. Pode ver que a taxa da B40, por exemplo, é uma taxa de 1% e ela é só 90 centavos dentro do dinheiro. Uma taxa de 1% é uma porcaria, não é uma boa taxa. E a Vale B42, uma taxa um pouquinho melhor, de 0,68. Por quê? Porque a Vale está com 26,50 de vol. Então é uma vol muito baixa. Provavelmente ela também fechou distorcido, que deixou a vol implícita mais baixa ainda. E aí acaba dando essa taxa de retorno magrela do jeito que ela está, né? Muito magra a taxa por enquanto. Pode ser que duas coisas aconteçam. Normalmente não, sempre duas coisas acontecem. Ou o mercado volta a ficar nervoso, a volatilidade sobe, a gente fala, pô, voltou a ter uma taxa legal. Ou o mercado fica parado assim por tanto tempo que a gente acaba se acostumando com taxas baixas assim. Eu acho que o conhecimento que a gente pode passar sobre volatilidade histórica, volatilidade implícita, quando o mercado se acalma, quando ele fica muito tempo calmo, muito tempo parado, como é o caso atual, o conhecimento que a gente pode passar, que eu acho um conhecimento que é importante, é que depois de um certo nível, depois que o preço depois que o preço se acalma e a volatilidade cai para níveis de 19%, 20%, 21%, 18%, que é mais ou menos o nível de volatilidade que a gente está hoje, ele não costuma mais cair tanto. Ele praticamente não cai mais, ele mais ou menos ali no nível que ele está, daquela volatilidade para algo um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, de acordo com a variação, mas a volatilidade não vai cair para 5, nem para 0, nem para valor negativo jamais, porque a volatilidade mínima é 0 e 19, 18% é uma volatilidade anualizada para um papel que oscila em média 1%, 0,90, 1 e alguma coisa, que é o que o mercado está oscilando hoje. Então, não vai cair muito abaixo disso, a volatilidade não. E aí, quando a volatilidade dá aquela espremida de fato e chega a níveis de volatilidade, por exemplo, 15%, 14%, que aí é uma volatilidade realmente baixa, aí vocês vão ver a gente começar a falar aqui de compra de volatilidade. Compra, aposta direcional no aumento da volatilidade, aposta no rompimento, no mercado explodindo para algum dos dois lados, ou subindo, puxando e fazendo com que a volatilidade dê uma subida, nem que seja uma subida pequena, ou o mercado afundando, caindo, vendo uma nova dor de barriga, aí uma nova crise, e aí o mercado se acalma. O Márcio colocou escrito Vale aí no chat, é porque provavelmente eu estou falando como se fosse perto, então se eu estou falando errado, desculpa. Vamos lá. Vale C, vamos lá na Vale C. A Vale C agora com umas taxas um pouco melhores do que a Vale B. Olha lá, a Vale C38 tá com uma volatilidade que está muito baixa, né, gente? 13%. Tá pagando uma taxa de 2,90
0,07 no período, que dá uma taxa ao mês de apenas 1%, contra uma proteção horrível também de 6,66. Não é um bom negócio. Acho que a OGX deve estar mais interessante. O problema é quem tem coragem de comprar o OGX hoje, né? Mas ela deve estar com taxas mais interessantes porque a volatilidade dela subiu. A Vale C40 está 1,50, o strike de R$40, 17,93 é a volatilidade implícita, a taxa que está sendo paga é de 4,17, o que dá uma taxa ao mês de 2,01 e uma proteção de 3,37% no período, o que é uma proteção bem ruim, tá? Depois a gente tem a Vale C42. A Vale C42 também é uma opção fora do dinheiro. O delta dela na faixa aí dos 34%, então ela é realmente fora do dinheiro, pagando uma taxa de 7,09, mas essa taxa não é uma taxa que está sendo paga por conta do preço da opção, mas sim por conta da necessidade do mercado subir, uma vez que a opção não tem VI, ela só tem VE, e um VE extremamente baixo, 68 centavos sobre um papel que custa 39, não dá nem 2%, dá 1,7% de VE, o que é um VE extremamente baixo. Gente, a Vale C44 com uma vol de 18,71, 41 centavos é o preço dela. Ela está pagando uma taxa de 9% no período, uma taxa de 4,33 ao mês, contra uma proteção de 1%, muito ruim também, né? Não tão legais as taxas de Vale, não, exatamente porque a volatilidade histórica da Vale está na faixa aí de 26%, né? Uma volatilidade extremamente baixa. Em OGX, vocês estão vendo aí na postagem do Márcio que a volatilidade histórica de OGX está na faixa dos 37,52%. Ela deu realmente uma pequena subida de quinta-feira para cá, lembrando que hoje o papel subiu mais de 5% e esse é o motivo de uma leve alta na volatilidade. Olha que interessante, a OGX 12 e 13, que são opções dentro do dinheiro e que o delta está quase 100%, estão pagando uma taxa ruim. A 13, por exemplo, está pagando uma taxa de 22% de vol apenas. A 12 está pagando uma taxa mais legal. A 13, que é a opção no dinheiro, que a gente deveria avaliar com mais carinho, infelizmente ela deve ter fechado distorcida. A OGX B13, ela provavelmente deveria ter fechado... vamos fazer uma conta aqui, ó. Ela deveria ter fechado a 2,15 mais ou menos, para que se justifique uma operação que vale a pena. Olha lá, a 2,15 aí sim, ela pagaria uma taxa de 37%, é a taxa que ela está pagando na volatilidade histórica, então não é uma taxa alta, é uma taxa normal para a OGX. Aí ela te pagaria 1,25 mais ou menos de taxa no período, o que dá uma taxa de 1,30 mais ou menos. Mas, gente, a opção dentro do dinheiro, 2 strikes dentro do dinheiro, pagando só 1,30 é pouco, né? Vocês se lembram de ver o OGX pagando aí taxas de 4, 5, 6% mesmo para opções dentro do dinheiro. OGX B14, a primeira opção dentro do dinheiro, ela foi negociada, o seu último preço foi 1,28, o strike dela é R$14 redondo, ela está pagando uma volatilidade, de 35%, 34,72, dá 3 pontos abaixo da volatilidade histórica. A taxa que ela está pagando no período é 2,12, ela tem um VI de R$1 e um VE de 29 centavos. E ela está pagando uma taxa de 2,22 ao mês, com uma proteção de 8,54. Essa é uma bela operação, principalmente para quem quer se defender, se proteger, porque ela tem uma proteção de 9%. É uma proteção bem interessante. Temos a OGX B15. A B15 está 66 centavos. Ela é 1 centavo fora do dinheiro, por isso que o delta dela é levemente acima de 50%. Lembrando que opções
um pouquinho mais longas, com mais de 19, 20 dias, mesmo as opções no dinheiro tem delta levemente acima de 50, esse delta vai diminuindo até o vencimento, por isso que o delta, mesmo de uma opção no dinheiro levemente fora, está acima de 50%. A taxa que está sendo paga por essa opção, para quem comprar o papel e vender a opção e for exercido a R$15, é 4,68 no período, dá uma taxa de 4,91 ao mês, contra uma proteção de 4,40, tá? Olha, a estratégia conservadora da semana, né, dessa segunda-feira, é o lançamento coberto, ou financiamento, ou a trava de alta da OGX B14, mas a B15 também tá legal, viu? A B15, por mais que a proteção não seja maior do que a taxa, eu acredito que mesmo uma pessoa leve, que seja conservadora, é uma estratégia que faz sentido, principalmente se você tiver um estoque. A B16 está 27 centavos, ela tem R$16 de strike, ela está pagando uma vol de 35,28, a taxa dela é de 8,70 ao mês, o que dá uma taxa de 9,15, desculpa, 8,70 no período, o que dá uma taxa de 9,15 ao mês, mas aí depende mais da alta do papel para R$16 do que de fato da queda, do que de fato da taxa que está sendo paga pela opção, uma vez que a proteção que essa opção te daria seria de apenas 1,8%, porque ela está custando 27 centavos, está custando muito pouco. E aí a gente tem a B17 e B18, elas já são opções fora do dinheiro, a B18 já tendendo a pó e pagando aí taxas de 37 e 36% de volatilidade, mais como informação do que como oportunidade de negócio. A OGX PC ficou da seguinte maneira, fechou da seguinte maneira, a gente tem a OGX PON, a ON está custando R$15, a opção de R$12 ela não está pagando vol nenhuma, mas ela tem uma taxa de 1,44 no período, que dá uma taxa ao mês super baixa de 0,70, então não é um bom negócio. Já a OGX C13 ela é quase R$2 dentro do dinheiro, mas ela está pagando 34% de vol, o que dá uma taxa no período de 2,77 e uma taxa ao mês de 1,34, e ela te protege 15,67, é um belo nível de proteção. A OGX C14 está custando 1,64, o strike dela é de R$14, ela está com uma volatilidade de 37,18, o delta dela é de 73,96%, ela tem uma taxa de 4,79, ela tem uma taxa no período de 2,31 apenas, e ela te protege em 10,93. Agora a gente tem a opção no dinheiro, né, que é a OGX C15. A 15 ela custa 35,18 de vol, ela tem 35,18 de vol, ela está pagando 7,14 de taxa no período, o que dá uma taxa de 3,43 ao mês e uma proteção de 6,67%. Essa é a proteção que quem compra o papel e lança coberto a OGX PC15 teria de retorno se fosse exercido a R$15. Lembrando que para ser exercido a R$15 o papel nem tem que subir, é só ele ficar paradão como está. A OGX C16 está 55 centavos, ela é fora do dinheiro, o strike dela é 16 pau mesmo, ela está pagando 34% de volatilidade, a taxa dela no período é uma taxa de 10,73 contra uma taxa ao mês de 5,11 e uma proteção de 3,67%, enquanto a operação mais conservadora seria lançar a XC15 por R$1, a operação com maior retorno é a operação de R$16, OGX
C16, pagando 5,10 no período e uma proteção de 3,67%, mais ou menos. Muito bem, vimos já então as nossas volatilidades, as taxas. Eu acredito que cada dia a gente aprende mais sobre esse assunto, que é muito interessante. E agora a gente vai mudar e vamos para a planilha de controle de acompanhamento das estratégias que a gente tem montado. E aí nós vamos ver como é que andam os resultados, como é que são as rolagens, o que a gente andou fazendo, se deu certo ou não. É isso que a gente vai mostrar agora. Então, segue aí a nossa planilha que tem as estratégias. Primeira estratégia que a gente vai ver é a estratégia do lançamento coberto. O lançamento coberto nada mais é do que esse lançamento coberto específico, ele nada mais é do que a compra do papel e uma trava de baixa, onde a ponta comprada é a primeira opção fora do dinheiro e a ponta vendida é a segunda opção fora do dinheiro. Isso significa que a gente compra o papel, lança uma opção fora do dinheiro, pula um strike, vai no strike seguinte e compra a opção que está pagando. A gente compra o papel, vende a primeira opção fora do dinheiro e compra a segunda opção fora do dinheiro. Nesse exemplo, por exemplo, a gente tinha lançado a Petro B23 e depois a gente comprou a Petro B24 e a gente está comprado no papel também, tá? A gente fez o custo médio do papel no cálculo na última quinta-feira. O preço médio da Petrobras, das opções de Petro, né, da trava de Petro, da compra do papel de Petro, perdão, 21,46, já considerando todas as rolagens que a gente fez. E aí a gente está vendido na opção hoje Petro de R$23 por 65 centavos e a Petro B24 por 0,34 centavos. Os preços das opções são o seguinte: a Petro B23 está 1,27, então está o dobro, né, do que a Petro B23 que a gente simulou no Black and Scholes, e a Petro B21, né? Desculpa, a Petro B24, perdão, estou viajando aqui. A Petro B24 está custando 0,68 centavos agora. Ela foi vendida por ela foi comprada, perdão, pelo preço de 0,34 centavos. Ela está 0,68. A gente está ganhando 34 centavos nela e a gente está perdendo na opção que foi vendida mais ou menos 60 centavos. Então, se a gente está ganhando 34, perdendo 60 aí, quanto? 62 centavos mais ou menos. Isso significa que a gente está perdendo nessa trava, mas está ganhando bastante no papel. Por isso que o resultado real da estratégia até o presente momento, carregando inclusive as rolagens mal feitas e feitas lá atrás, é de R$1,94, tá? Sobre um preço de custo do papel que é mais ou menos R$20, 20 alguma coisinha. O resultado está sendo até agora mais ou menos R$10, 10% de ganho, tá? Esse 10% de ganho se deve muito mais à alta no preço da Petro do que de fato da nossa estratégia, uma vez que a nossa estratégia até o presente momento está perdedora. Poxa, por que a tua estratégia está perdedora? Por que a estratégia que a gente está comprando está perdedora? Pelo seguinte: nós começamos a fazer estratégia em setembro e de setembro para cá a Petro só subiu, deu umas quedas grandes também no meio do caminho, mas deu uma subida grande. Então a gente comprou o papel e foi fazendo rolagem dessa trava de baixa, cada vez mais para cima e pagando por isso. É por isso que o papel está dando um lucro de mais ou menos uns R$4.000 e a gente está ganhando hoje apenas R$2.000, exatamente porque a gente perdeu dinheiro com outras estratégias com opções, perde de vez em quando e por isso a gente fica ressabiado e aí a gente acaba só lançando
essas opções travando direitinho, e convenhamos que quase 10% de lucro é um lucro interessante. Vamos ver como é que anda a trava de alta de OGX, né? Lembrando que a gente desmontou a trava de alta de OGX para o vencimento B, né? Para o vencimento OGXB. Isso aqui a gente já tinha feito. E agora a gente... Não, é isso mesmo. Então a gente não tem trava de alta de OGX na A, na B. A gente só tinha na A e foi desmontada, até porque teve vencimento de opções hoje. E a gente desmontou essa estratégia e o lucro real acumulado até o momento é de R$300. Por que R$300? Porque a gente perdeu R$3.100 fazendo travas de alta no mês de novembro, principalmente entre novembro e dezembro, que o mercado caiu e a gente acabou tendo que fazer uma rolagem, a gente acabou perdendo grana nesse lançamento coberto, nessa trava de alta, o que acabou fazendo com que o resultado acumulado fosse inicialmente um prejuízo. Agora a operação já está no lucro e daqui para frente a gente vai tentar fazer com que ela remunere o nosso patrimônio, ajudando a gerar alfa para um portfólio um pouco maior, né, para uma carteira maior. Muito bem, depois de ter visto OGX e de ter visto a Petro, a gente vai, depois da gente ter visto a trava de alta da Petro e o lançamento coberto com trava de baixa da Petrobras, a gente vai agora na Vale, tá? Vale B. Como é que está a nossa estratégia de Vale B? O que a gente tem? Primeiro, a gente vai dizer o que a gente tem. A gente tem um Delta Red. Delta Red é o que? É uma operação que pretende ser lucrativa, ganhar dinheiro com o mercado de lado, com o mercado parado. É por isso que a gente fez 3 pontas na operação. A gente comprou a opção mais cara, Petro B40. A B40 foi comprada a 1,65 e hoje está custando 1,25. Então ela está perdedora, essa Petro B. Depois a gente tem a Vale B. A Vale B são 13,4 quilos e o preço que ela foi vendida foi 1,10. Essa opção hoje está custando 68 centavos. E a gente tem a Vale B46, que a gente comprou por 5 centavos e agora ela está 3 centavos. Gente, como é que está o resultado acumulado? O resultado acumulado está da seguinte maneira. Em termos de financeiro, ela está nos dando 3.490 de lucro e o resultado acumulado real, então o resultado real já tirando o prejuízo de R$ 2.500 que nós tivemos no mês de novembro, então considerando o lucro do mês A e o lucro acumulado até o presente momento no vencimento B, está dando R$ 4.013 de lucro, tá? Eu gastei uns R$2.000 para fazer a estratégia, então está dando aí praticamente 200% de lucro. A gente não vai conseguir um retorno de 200% de lucro sobre o patrimônio todo, mas se a gente montar estratégias dessa para, por exemplo, 5% ou 10% do nosso portfólio, 10% de ganho representa 1% sobre a carteira toda. Então é isso que é interessante, achar distorções, ver maneiras de ganhar dinheiro, maneiras que os outros ainda não perceberam. E o ser humano ele é extremamente criativo e ele é também conhecedor do mercado financeiro, principalmente a turma que nos acompanha. Gente, o Delta como é que tá? O Delta está em 45%, o Gama está em menos 62%, o Teta está em mais 4 centavos e meio e o Vega está em menos 13% de Vega na estratégia. Isso é algo comum. Ficar Gama e Vega negativo é algo extremamente comum, tá certo? Que mais, gente? E aí? E o papel que acabou sendo vendido, a opção que acabou sendo vendida por 1,25 agora está custando, acabou sendo vendida por desse que agora está custando 1,25 e a gente vai fazer um ajuste, tá? Vamos fazer o ajuste para voltar para o Delta, para uma faixa próxima a zero, que é mais ou menos 10%, que é a faixa que a gente considera como faixa de Delta neutro. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos só comprar um pouquinho
de algumas das opções. Qual a opção que é mais fácil da gente comprar? A B42. Por quê? Porque nós estamos vendidos nela. Se a gente comprar um pouquinho, a gente já consegue o quê? Já consegue deixar a operação do jeito mais próximo para o desmonte. Como o delta é 45% e o delta dessa opção está na faixa de 42%, estão vendo aqui? E a gente precisa baixar essa volatilidade em mais ou menos 35%, 37%. Então a gente vai recomprar mais ou menos umas 800 opções. Então a gente vai lá, um sinal de menos, e recompra 800 opções. E aí a proporção vai ficar 12,6 quilos vendido, né? Desculpa, gente, se eu estou comprado em delta não é para eu vender, não é para eu comprar, eu tenho que vender. Então eu vou vender, não preciso vender tanta, né? Dá para eu vender, não, tem que ser 0,8 mesmo. Então se eu vender 0,8 quilos, eu vou ficar com o delta mais 0,8, né? Ué. Então é isso aí, é só colocar um mais 0,8 aqui. Legal. Mais 0,8 não deu, gente, por quê? Porque o delta está em 12,41, 12,21, perdão. Então vamos ter que comprar um pouco mais. Vamos comprar 900 opções. Compra de 900 opções vale B42, tá? Por quanto foi comprado? Foi comprado pelo preço que ela está agora, que é 60 e poucos centavos, 68 centavos. E o delta ficou positivo em 8%. Um delta bem interessante, bem dentro do comum. E a gente vai ter que mudar também a venda, vamos ter que comprar um pouco mais de vale B46, mas quase não vai mudar o nosso delta, porque o delta dessa opção está muito baixo. Então a gente vai comprar 900 opções, mas com delta de 3 centavos praticamente não muda. A estratégia ficou comprada em 10,40. É aceitável, gente, 10,40 de delta? Acho que é, né? 10%, está dentro da faixa dos 10%, não tem problema. Vamos agora então calcular como é que ficou o preço médio. O preço médio da venda da Vale B42. Como a gente teve uma nova venda, a gente vai incluir aqui uma nova venda. Ctrl C e vamos colocar aqui, Ctrl V, de 900 a 0,64 centavos, é isso? 68, perdão. 0,68 centavos. E aí a gente muda a quantidade total para a quantidade de 14,3, que é o quanto que a gente está vendido agora, 14,3. Então, vamos passar para vocês a equação, que ficou assim. A equação da venda da B, do preço médio de venda da B42. Ficou assim. E depois a gente tem a compra da B36. Nós vamos mudar o preço médio também. E vou passar para vocês daqui a pouquinho como é que é. Nove 900 opções ao preço de 0,03 e a nova quantidade é 4,3 quilos comprado. E a equação ficou da seguinte maneira, vamos entrar nela aqui para mostrar para vocês. Legal, tá aqui. Gente, então hoje nós fizemos o que tinha que ser feito, né? Demos uma avaliada no mercado, mais ou menos como é que é no mercado.
acreditando que ele pode romper aí de fato esses 60 mil pontos e trabalhar talvez uma alta um pouco mais significativa até a próxima resistência. Se a gente for dar uma olhada no gráfico do papel, a gente vai perceber que a próxima resistência do Ibovespa vai estar na faixa mais ou menos de, já digo para vocês. Depois a gente olhou como anda a volatilidade, como é que andam as taxas e tudo isso. Mostramos as nossas principais estratégias e não tivemos perguntas hoje, então a gente mais mostrando as nossas estratégias mesmo. O gráfico do Ibov não abriu ainda. Eu queria mostrar para vocês. Ele deve estar escondido em algum lugar, porque por algum motivo ele não abriu aqui pra gente. Vou voltar para o meu rosto, vou ver se ele já aparece. De qualquer maneira, se ele não aparecer, depois a gente posta mais ou menos qual é o nível de... pronto. Tá aqui. Vejam vocês o gráfico do Ibovespa. Lembrando que se a gente conseguir romper essa faixa aqui, que tem vários topos, né, que testaram e não conseguiram romper, a gente teve primeiro a perda dessa resistência em agosto, como eu falei, um pouco final de julho, começo de agosto. Depois a gente teve os primeiros testes aqui em novembro, não conseguimos romper. Em dezembro não conseguimos romper. E agora em janeiro estamos tentando de novo romper aí a faixa dos 60 mil pontos. E se romper, provavelmente, né, provavelmente ou possivelmente, ele pode vir testar aí pelo menos os 64 mil pontos, que é essa faixa aqui, que é o próximo, a próxima resistência para o Ibovespa. Então vamos esperar que o mercado dê uma melhorada para que a gente possa vender um pouquinho daquilo que a gente tem comprado, esperar o mercado recuar, comprar de novo. A gente vive disso, então tanto o mercado em alta quanto de baixa deve servir para a gente, deve ser um bom mercado para a gente, para que a gente consiga sobreviver. Gente, nas próximas 2 ou 3 semanas vamos ter o lançamento de um novo de um novo chat, um novo programa semanal, que vai ser às quartas-feiras, em que a gente vai falar sobre estratégias quantitativas, long and short e alguns outros tipos de trade systems. Gente, um grande abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham muita sorte essa semana. Espero que vocês tenham sorte de tomar boas decisões, de que o setup de vocês funcione essa semana e de que o mercado vá para o lado que vocês queiram, que é assim que a gente consegue ganhar dinheiro. Um grande abraço para todo mundo e espero vocês de novo na quinta-feira.